Olá, pessoal, bem-vindas a mais um Papo com a Liga. Eu sou a Natália Grilli, sou membro da newsletter da Liga e hoje a Marina Dale está aqui comigo, que também faz parte da equipe da newsletter e vai me ajudar a, a moderar esse papo incrível que a gente vai ter sobre futebol, gênero, carreira e meio ambiente. Então, vai ser muito especial. A gente tem duas convidadas incríveis. A Soraya Barreto Januário, que tem pós-doutorado na McGill University Institute of Cancer, Sexuality e Feminism, de Montreal, no Canadá. Ela é doutora em comunicação pela Universidade de Lisboa, publicitária e professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE, pesquisadora em temáticas ligadas a estudos de gênero, feminismos, esportes e mídia, coordenadora do Observatório de Mídia do CNPq em Gênero, Democracia e Direitos Humanos da UFPE e do Núcleo de Estudos Críticos de Feminismo, Gênero, Consumo e Capitalismo. Então, vamos lá, a mulher é foda mesmo. Pesquisadora da Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte e presidenta da Rede de Mulheres Pesquisadoras de Futebol no CNPq. Bem-vinda, Soraya. E também temos a Fátima Antunes, que é graduada e licenciada em Ciências Sociais, mestre e doutora em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Atua como socióloga, pesquisadora no Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e integra o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Modalidades Lúdicas da USP e a linha de futebol de várzea e comunitários do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre estudos do futebol brasileiro e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico também do CNPq. Ela se dedica aos temas de futebol popular, memória e patrimônio cultural. Bem-vinda, Fátima. Olá, É, obrigada pelo convite. Eu queria começar com uma provocação. Enquanto eu estava preparando aqui para essa conversa, eu acabei vendo um vídeo, uma entrevista, né, da Mili Lacombe, em que ela comenta que mulheres que trabalham com futebol, elas fazem por pura teimosia ou desobediência, né, em uma referência de que o futebol ainda é um espaço bastante masculino. Então, eu queria começar com essa provocação, assim, se vocês se acham teimosas ou desobedientes, e como foi a trajetória profissional de vocês, né, que trouxe vocês para essa temática do futebol, e mais do que isso, né, que fizeram vocês permanecerem nesse campo de pesquisa por tanto tempo. Vou começar com você, Fátima. Ver como é que eu comecei. Bom, eu comecei a me interessar por futebol mesmo quando eu tinha já uns 13 anos, 13, 14 anos. Até então, eu via muito meu pai assistindo jogos e tal pela televisão, mas eu não tinha ligação nenhuma com o esporte, né? Aí, comecei a acompanhar os jogos, a ler, enfim, a me interessar. Aí meu pai gostou da ideia e começou a me levar no estádio. E aí, nossa, aí a coisa foi embora, assim. Eu comecei me apaixonei demais por aquilo. E aí eu falava para ele que eu queria ser repórter de campo. Eu queria entrevistar os jogadores, enfim, eu queria me jogar lá dentro do campo. Aí ele falava assim: ah, é legal e tal, mas só que eu não sei se você vai dar muito certo, porque isso eu tô, eu tô falando, acho que, sei lá, uns 50 anos atrás. Hoje a gente tem aquela zona mista, né, onde você faz as entrevistas com os jogadores, ou tem também no campo, no próprio gramado, né? Na época, isso eu tô falando de fim dos anos 70, assim, você entrava, as entrevistas eram feitas dentro do vestiário, então com os jogadores tomando banho, e de fato, né, acho que não sei se ia dar, se não ia conseguir entrar. Mas, enfim, eu fui me envolvendo com aquilo, assim, virou uma febre, uma paixão. Meu pai também tentou me ensinar a jogar, mas, assim, não dava certo, porque eu nunca dei para esses esportes coletivos.
não conseguia prestar atenção, não conseguia, não, era péssima, né? Então não deu. Mas eu queria, enfim, falar sobre isso, né? E aí fui para a faculdade, e quando eu já estava quase terminando a faculdade, eu fui fazer um estágio no Centro de Estudos Rurais e Urbanos da USP, e tinham pesquisadores lá que estudavam carnaval. E aquilo, gente, era tão rico, né? Assim, cultura popular. E aí eu pensava, por que que eu também não posso estudar futebol, né? Então foi daí que a coisa, enfim, acho que eu consegui entender que eu podia transformar aquilo num objeto de pesquisa. E comecei o mestrado, então, já com esse tema, direto com o tema do futebol. Foi bem aceito enfim, pela banca examinadora e tal, eu não tive problema nenhum. E fui seguindo enfim, a minha pesquisa. Até que a minha orientadora falou assim para mim, olha, Fátima, eu vou te orientar, tá tudo ok, mas eu não entendo nada de futebol. E ela conhecia um professor que tinha organizado um livro já na época, e ela falou assim: eu quero que você vá conversar com o professor X, meu amigo, porque eu acho que ele vai te dar dicas boas e tal. Foi tudo por água abaixo, porque esse professor só me desestimulou, né? Eu queria trabalhar com futebol de várzea, esse era o meu desejo, né? E ele falou: imagina, futebol de várzea não existe mais aqui em São Paulo. De fato, naquela época, ele estava bem em baixa, né? Era uma época de baixa. Mas assim, ele só me desestimulou. E aí eu saí de lá muito, sei lá, um mal-estar, assim, né? Mas aí passou um tempinho, eu pensei, eu vou mostrar para ele que eu sou capaz de estudar, porque a própria orientadora confia em mim, né? Então eu vou mostrar para ele, de tipo, vou esfregar na cara dele que eu consigo pesquisar, que eu vou fazer. E assim foi indo, sabe? Então, aí hoje, quando eu penso, quando eu volto um pouco para esse período aí, o que eu noto é que as pessoas que me estimularam naquela época eram as mulheres. Então, tinha nesse centro de pesquisa a Olga von Simpson, que estudava o carnaval. Ela falava: Fátima, vai, porque vai dar muito certo. É que na época era tudo uma novidade, né? Era uma situação muito diferente da que a gente tem hoje, né? Então, aí ela me estimulava. A Zeila De Martini, com quem eu trabalhava naquela época, com estudos sobre educação, né? Ela me estimulava também. A minha própria orientadora, que era a Heloísa Fernandes, Maria Helena Augusto, que tinha sido minha professora na graduação e que me estimulava também. Beth Lobo, que fez parte da minha banca, Maria Célia Paula, enfim, eram várias mulheres que me davam força, né? E então foi indo, né? Mas, assim, aí eu não sei se por causa. Eu nunca tive nenhum. Tirando esse professor que me deixou meio irritada, eu nunca senti barreiras muito grandes, sabe? Um pouco, talvez, pela época, porque era tudo tão novo. Então, assim, o tema era novo, né? Trabalhar com isso era um pouco uma novidade, e o fato de ser mulher também causava tanto espanto, sabe? Quando eu ia buscar um acervo, enfim, das pesquisas que eu fiz, dos clubes em que eu pesquisei, era tudo tão novo que o pessoal ficava muito sem saber como fazer, sabe? Parece que sem saber como lidar. Então, tinha, acho que esse elemento surpresa naquela época me ajudou, assim. E eu não, enfim, não tive muito isso. Também outra coisa que eu pensava,
naquela época, eu ficava lembrando lá daquelas feministas dos anos 60 e na minha cabeça, de muito jovem, né, eu pensava assim, que elas já tinham feito a revolução, sabe? Então, que o mundo estava livre, assim, para mim, né? Que era só chegar e que eu podia fazer o que eu quisesse. Então, acho que eu ia muito de peito aberto e, e sem medir muito as consequências, né? Agora, é isso, de fato, eu acho que eu não tive muita resistência. Tinha estranhamento, mas não tinha. E não, então, e eu não recebi esses nãos, né? Enfim, Obrigada, falei muito. Fátima. Não, não, tá perfeito, muito interessante. Soraya, pode compartilhar um pouquinho da sua trajetória? Então, a minha trajetória é um pouquinho diferente da Fátima, porque eu começo realmente pelo futebol na prática, né? Eu venho de uma família, na verdade, sou muito sortuda, porque eu venho de uma família muito aberta ao diferente. A paixão pelo futebol vem da minha avó, né? A grande maioria das pessoas vem por conta do pai. O meu pai também é apaixonado por futebol, mas a minha avó é que realmente é a matriarca da família e é o grande espelho para a gente. Ela tem 95 anos, ainda vai para estádio comigo e jogava quando era proibido, né? Ela já me contou várias vezes que já apanhou da polícia, né? Jogava escondido do pai, do marido, né? Do meu avô. Então veio de uma outra geração. E fora que a minha família, eu sou remanescente funiô, e apesar de muita gente não saber disso no Brasil, que é uma pena, o futebol nos povos originários é muito forte. A gente chama inclusive a Champions Funiô, que é o campeonato da aldeia, inclusive onde Marta começou a jogar, era lá na aldeia em Águas Belas, porque é ali divisão Pernambuco-Alagoas, e tem várias fotos dela com o nosso cacique, etc. Então, a minha avó passou essa paixão para a gente. Então, eu comecei a jogar na escola, né, eu e minha irmã também, e foi para a faculdade, né? Joguei no esporte, né? O Esporte Clube do Recife, que é meu time do coração, e é um dos clubes principais aqui do Recife. E começa também muito no movimento feminista. Quando eu comecei aos 15 anos de idade, por aí no movimento feminista, jogar futebol era isso que você coloca, inclusive, na pergunta, né? Assim, que a Mili vai falar da teimosia, desobediência, que eu acho que é um misto das duas coisas, né? A teimosia é o que faz a gente levantar e tentar de novo, e levar um não e continuar tentando, e levar empurrão, chute dos meninos na escola, porque a quadra era deles, não era para você estar ali jogando, né? A gente apanhou muito as meninas que tentavam jogar na hora do recreio na escola, né? A teimosia é essa coisa de a gente não aceitar que aqui não é o nosso lugar, né? E continuar. E aí a desobediência, para mim, é muito mais profunda, né? Porque a Mila, inclusive, ela fala da desobediência como um ato político, e eu concordo muito, porque quando você decide, né, estudar futebol academicamente, como é o nosso caso aqui, sendo mulher, você está desobedecendo toda uma estrutura que diz que o futebol é um objeto de estudo masculino e que é um lugar, né, masculino. Não à toa, os nossos colegas continuam se autocitando e citando só uns aos outros. Poucas mulheres são citadas, né, pelos homens nos estudos do futebol. Então, a minha trajetória ela começa aí, assim, muito numa perspectiva dentro de casa, né, com minha irmã e meus irmãos, minha avó. O futebol sempre foi, especialmente para a gente que vem da periferia, a bola é um esporte muito forte na periferia, né? Porque é um esporte que você não depende de tanta coisa. Eu também, por exemplo, comecei a surfar desde criança e surfar era muito difícil, porque eu tinha que pegar a prancha emprestada dos amigos, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Até comprar a minha primeira prancha foi ralação, assim, né? Então, o futebol não, ele tem aquela coisa democrática de você, com qualquer bola, você se resolve, junta ali amigas, amigos e você joga. Então, a minha trajetória vem um pouco dessa prática da rua mesmo. Maravilhoso, obrigada. Vou passar agora a palavra para Marina me ajudar. Bom, boa noite, gente. Prazer imenso estar com vocês duas. A Fátima eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente. A Soraya eu tinha ouvido no podcast falando sobre futebol e frevo, então muito bom estar aqui com vocês ao vivo. Eu tenho uma pergunta agora diretamente para a Fátima.
Pegando um pouco na onda do que a Soraya comentou sobre ser minoria também na academia, né, nesse espaço de futebol. Inclusive, eu queria reforçar que a Fátima ela foi indicada como imortal da Academia Brasileira de Letras do Futebol. Maravilhosa. Pelo que eu entendi, tem pouquíssimas mulheres nessa posição também, né? Então é um ambiente majoritariamente masculino. Mas o que eu queria perguntar, Fátima, é sobre os seus estudos sobre futebol de várzea, futebol de base, de fábrica, como as mulheres eram ou não retratadas nesse período histórico, nesse processo? Como isso apareceu nos seus estudos de futebol de base? Fez sentido a Nos pergunta? estudos que eu fiz, que eram clubes de futebol de fábrica na primeira metade do século XX, pelo menos nos casos em que eu estudei, as mulheres não aparecem, né? Assim, na prática do futebol, né? Elas não aparecem. Elas aparecem, algumas delas, e muito raramente, compondo a área social dos clubes, né? Organizando festas, ou elas aparecem, a menção a elas nos bailes, nas festas de fim de ano, festas, basicamente piqueniques, né? Mas nesses clubes, dentro das fábricas, né? Era um espaço absolutamente masculino, né? Então, esse, pelo menos o futebol, esse que eu estudo, né? Nesse período, ele era absolutamente masculino. Não encontro menção a mulheres praticando. Mas quando a gente sabe que existia, né? Que havia. Mas nessas fábricas, não, de forma alguma. Mas os trabalhadores, eles eram também eram tudo homem que trabalhava nessas fábricas e os homens que também jogavam, ou tinham mulheres que trabalhavam na fábrica, mas que não ocupavam esse lugar de jogadoras? Você conseguiu identificar essa diferença, assim? Não, então, tinha fábricas que sim, que tinha mulheres trabalhando, mas na composição dos times de futebol eram só os homens que entravam, né? Então, assim, eu não, em todos esses clubes eu não vi nenhuma menção à mulher jogando, né? Então, por exemplo, o clube da Fazenda Amália, que era das fábricas Matarazzo, era uma fazenda onde se plantava cana, se produzia açúcar e era basicamente homens, né? Aí, então, a menção às mulheres vai aparecer nos bailes que eles organizavam, né? Então, as mulheres iam participar das festas, mas não da prática do futebol em si. Nas fábricas aqui de São Paulo, capital, também era sempre a mesma coisa, mesmo que existissem mulheres, né? No caso dos clubes da Light, da antiga Light aqui de São Paulo, as mulheres vão aparecer em algum um jogo de tênis, porque assim, na Light tinha clubes que eram formados pelos funcionários dos vários departamentos, então tinha linhas e cabos, que era quem fazia a manutenção da rede elétrica ou trabalhava na área de bondes, né, que também pertenciam à Light. Então eram homens e as mulheres estavam nos escritórios centrais. Então ali a gente vai encontrar uma ou outra mulher jogando tênis, por exemplo, né? Mas muito, muito, muito raro, né? Então é isso, era um espaço masculino, totalmente masculino. As mulheres estavam de fora, né? Sim, sim. Acho que isso conversa um pouco com o que a Soraya trouxe que era proibido, né? No começo, então você não, às vezes até ter E esse essa, registro então, formal. Uhum. aí eu não sei se eu vou enfim, mudar o assunto, mas enfim, isso que a Soraya falou
da gente ter esse espaço dos estudos acadêmicos, né? Também ser formado basicamente por homens, né? São poucas as mulheres e ainda hoje está aumentando, né? É claro que a coisa vai mudando, mas durante muito tempo eu fui a única, né? Não a única, tô exagerando, mas são poucas mulheres, né? Que em alguns ambientes eu era a única. Sim, obrigada, Fátima. Vou pegar o gancho que você falou das mulheres, não necessariamente no, na prática do futebol, mas ao redor do futebol, e perguntar para a Soraya que você tem um estudo grande, né? Inclusive até um livro sobre as mulheres torcedoras, né? Não necessariamente jogando, mas o papel dela enquanto torcedora. E eu achei muito interessante o próprio verbo torcer, torcedora, vir, no sentido esportivo, vir justamente da presença de mulheres nas arquibancadas. E enquanto eu estava lendo um pouco da sua pesquisa, eu lembrei né, da história aqui recente de jogos em que, em forma de punição, né, por comportamentos violentos da torcida, alguns times tiveram proibição, né, de homens indo nos estádios, e aí era aberto só para mulheres e crianças, o que é bastante questionável se isso é uma punição, mas de qualquer forma escancarou, né, que assim, as mulheres também gostam de ir aos estádios, né, e tipo, todos os jogos tiveram a casa cheia, enfim. Então, queria puxar duas coisas para vocês. Primeiro, que você contasse, né, para os nossos ouvintes aqui sobre essa origem do termo torcedoras. Eu vi que você foi em um desses jogos, não sei se foi do esporte, talvez que você comentou, né, sobre, né, como é estar na arquibancada, numa arquibancada majoritariamente feminina, e se ter esse público feminino com crianças também nos estádios pode ajudar a transformar o ambiente de futebol num lugar mais democrático e mais seguro, enfim. Olha, existem algumas correntes, tá? Há um entendimento, né, que a gente, no mundo, né, todo mundo chama o torcedor, como a gente chama, de fã, né? Especialmente na língua inglesa vai ser fan, né? Tipo, não tem uma diferenciação entre fã de cultura pop, por exemplo, e fã de futebol, é sempre fan. Vão ter, né, as íntias no espanhol, em Portugal, adepto, mas aqui no Brasil houve, né, essa concepção de um verbo, torcer, né, que alguns historiadores e historiadoras vão falar, né, das mulheres que iam à arquibancada e torciam os lenços, as luvas, né, quando tinham alguns lances mais nervosos, né, mais estimulantes no estádio. Então, esse ato de torcer gerou a ideia, né, o entendimento de que aquela plateia ali se tratava de uma torcida, né, e aí esse verbo ele nasce de uma ação feminina, né? Cabe a gente lembrar que logo pouco tempo depois, quando o futebol ele começa a se popularizar com a entrada de homens negros ou de classe operária, as mulheres são afastadas dos estádios, né? E aí há essa questão, mas aí fica, né, para a história o que comprova, né, que as mulheres sempre estiveram no mundo do futebol, que elas foram, na verdade, foram proibidas. Né? A própria pesquisa da Aira Bonfim, que vai mostrar lá desde os anos 20 a presença das mulheres, né, nos circos, no teatro, etc., jogando futebol. E essa questão dos jogos de punição, né, eu fiz esse estudo, eu fiz uns 3 jogos que teve aqui do esporte, houveram 3 jogos, e os 3 com casa cheia, lotados, os ingressos esgotavam em questão de horas, quando abria, né, os sócios e sócias tinham acesso a pegar até 4 ingressos gratuitos, né, então, assim, a punição era ser sem público pago, né? Mas a partir do momento em que você coloca mulheres e crianças e pessoas PCDs, né, junto com essa ideia de jogo de punição, você escancara o porquê, né? Assim, é praticamente assim, vou dar vez a quem teoricamente não está sempre lá. Tem uma questão aí de gênero associada à ideia de que violência só parte dos homens, o que, inclusive, na observação dos jogos, a gente comprova que é uma grande falácia.
O único jogo que teve torcida adversária foi do ABC de Natal, pela proximidade. E mesmo assim só tinham uns 20 pessoas na torcida adversária, mas mesmo assim houve um momento de tensão, que a polícia ficou parada, inclusive, achando que não ia dar em nada, e quase que as mulheres derrubam o portão para brigarem uma com as outras. O que comprova que violência é do ser humano, não é necessariamente, né, masculina, apesar da gente entender porque há esse entendimento na própria lógica de socialização dos homens. Mas o que chamou a atenção da gente nos jogos, assim, eu digo isso por ser torcedora do esporte, por estar sempre no estádio, é que a área principal da ilha, que é a área onde a gente chega, que normalmente quem é, né, sócio, sócia e vai sempre para os jogos chega mais cedo, que é o meu caso, a gente chega e vai para o bar do tênis, que é um bar que tem dentro do estádio, para ficar lá, né? Enfim, tem o pagode, tem o bar, etc. E não tinha o pagode no primeiro jogo. A cerveja acabou na primeira hora, antes de começar o jogo, a primeira hora que abriu os portões. Nem tinha começado o jogo ainda. E a entrada do hall da ilha estava tomada por infláveis e por propaganda de criança. Era biscoito treloso, pipoca não sei das quantas. E claramente há uma construção aí da ideia da mulher. A torcedora era mulher, não era mulher torcedora, era mulher cuidadora que deveria estar ali. Cuidadora das crianças. Então, há uma ética do cuidado feminino muito presente. Há um cerceamento moral. A mulher não pode ir para lá para dançar pagode e beber cerveja. Porque a cerveja foi diminuta, o pagode que tem todo o jogo não existia. Então, o que aquilo ali estava dizendo para a gente, enquanto torcedora? Né? Eu fui, inclusive, com uma aluna minha orientando a Paloma, que escreve comigo esse artigo. Tem um artigo com Paloma e outro com o Rodrigo Carreiro, que foi quando a gente analisou o som, né? Desses jogos de punição e dos jogos tradicionais com torcida aberta. E aí, assim, trazendo um pouco para outra pergunta que você fez, com relação a essa diferenciação, eu posso dizer, inclusive, que a gente mesmo, sendo feminista, estudando gênero, estudando futebol, a gente cai em algumas armadilhas, que eu achei interessante pontuar, que no outro artigo, que foi com o Rodrigo Carreiro, eu senti nesses jogos um certo estranhamento, que eu não consegui entender lá. Isso foi depois de pensar, de questionar o porquê que eu estava observando isso. E quando a gente jogou lá a metodologia que o Carreiro faz, porque ele estuda som realmente no cinema, e a gente colocou junto, né, para escutar o som da torcida nos jogos de punição e a torcida nos jogos tradicionais, eu fui entender qual era esse meu estranhamento. Primeiro que a gente sabe que futebol é ritual. O torcedor, não, a gente não explica, né? Meu pai e minha avó nunca me ensinaram qual é o momento de gritar o casar, casar, o momento que a gente vai, né, gritar determinados lances na partida, mas o torcedor e torcedora habitual, ele sabe, ele reconhece o momento de gritar, o momento de puxar o grito, né? Enfim. E o que me acometeu nos jogos de punição é que esse local ficou completamente desconexo. Era muito grito em momentos que normalmente a gente não escutaria grito, se puxava o casar casar de formas completamente aleatórias, e o timbre de voz me incomodou, porque o timbre ele não era mais tão grave, ele era muito mais agudo, que é habitual do tom de voz feminino, porque tinha muito mais mulheres no estádio. E quando a gente foi entrevistar essas mulheres, algumas estavam ali pela primeira vez, por causa da violência, por causa de assédio, por causa de coisas diferentes. Outras já eram habituais, outras estavam levando os filhos pela primeira vez. Então, a gente viu nessas duas relações, né, como essa construção de torcida, ela vem de uma gênese feminina, mas ela se naturaliza no masculino. Né? E os jogos de punição serviram muito para a gente entender esse diferencial, né? O ritualesco do futebol, ele é construído e naturalizado no masculino porque ele sempre foi assim. Até a gente construir uma nova cultura de participação feminina, leva um tempo. É claro que a gente vê cada vez mais e mais mulheres participando, né? Mas isso é uma criação de outra cultura. A Fátima falou aí da questão, né, de quantas mulheres, né, eu acho que conto nos dedos. A Fátima é uma pessoa que eu já li muito, a Carmen Rial, né, a Silvana Guel, que são pioneiras, né, no campo, que são mulheres que estavam ali desde o começo. Hoje, na rede, a gente tem a assinatura de quase 400 mulheres pesquisadoras de futebol.
É muita gente, claro, tem muita gente ali da graduação ainda, não é bem uma pesquisa ainda muito, né, fundamentada, é iniciante, mas a gente tem muita mulher participando, mas que ainda não tem voz, não tem vez, porque elas não são nem lembradas, nem citadas. E para isso que a gente, né, vai pensando a rede. Mas aí eu vou deixar para outro momento. Obrigada, Soraya. É muito bom ouvir vocês duas falando. Se a qualquer momento vocês queiram fazer comentários sobre a fala uma da outra, fiquem à vontade também. Mas eu acho que muitas das coisas que vocês trouxeram tem muito a ver com esse direito ao lazer também, né? Principalmente ao lazer esportivo, que a gente vê muito reservado para homens. Então é muito bom ver como a gente tem tentado se apropriar mais desse lazer esportivo e futebol também, tanto no lugar enquanto torcedora, quanto no lugar enquanto jogadora, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para Fátima, de que a gente viu uma entrevista sua falando sobre a seleção masculina atual, brasileira, né, de futebol, obviamente, e já também há alguns anos, não só atual, de que seria uma seleção sem identidade, um pouco desconectada com o público brasileiro. E aí, nesse contexto, como você vê a seleção feminina, nesse cenário, e considerando a Copa do Mundo do ano que vem, aqui no Brasil, como o futebol feminino ele pode fortalecer esse processo de identidade nacional? Aí essa é uma pergunta, se você quiser conectar com o seu livro de 2004, com Brasileiro Não Há Quem Possa, Futebol e Identidade Nacional em José Lins do Rego, Mário Filho e Nelson Rodrigues, fica à vontade, mas se não quiser também, fica à vontade. Ah, então, bom, nem sei por onde começar, mas eu acho que a Copa feminina do ano que vem, eu acho que vai ser uma boa oportunidade para a modalidade a crescer aqui, né? Ou ganhar mais adeptos. Uma coisa importante que eu acho. Então, também não sei se existe essa associação, essa identidade, sabe, entre o torcedor brasileiro e a seleção feminina, porque o futebol feminino ainda tem pouca divulgação aqui, né? Não são, os jogos são transmitidos, mas assim, os jogos acontecem em horários fora daqueles tradicionais do masculino, né? Então, eu fico imaginando que é quem está muito envolvido, quem acompanha, que vai buscar esses jogos e tal. Então, nesse sentido, a Copa do ano que vem vai ser uma oportunidade enfim, para o torcedor brasileiro se aproximar mais e tal. E aí eu acho que tem que ter um tratamento igual ao do masculino, por exemplo, começando a dispensar o pessoal do trabalho no horário dos jogos, sabe? Tem que ter um estímulo maior, né? E eu também acredito que talvez que assim possível que isso tudo que o torcedor espera da seleção, sabe? Então, que é ter essa cara, então, do que é o futebol brasileiro, que está vinculado às questões lá do futebol arte e tudo. O brasileiro quer ganhar, quer vencer e quer ganhar, quer vencer jogando bonito, né? Quer ver a seleção jogando bonito. Então, eu acho que pode rolar enfim, essa identificação, esse apoio. Mas eu acho que tem que ter facilidades também, né? Então, as pessoas têm que ser dispensadas de trabalho para acompanhar os jogos e tal. E a seleção masculina é isso, assim, eu vejo, ela não tem, ela, o futebol brasileiro foi se afastando, né, daquilo que o caracterizou e aspectos mais variados possíveis, né? Futebol é um produto, o jogador de futebol hoje é um produto, né? O Brasil produz esse, em quantidade, né? Muito para o mercado europeu. E isso tudo é isso. Quando você
começa a Copa, todo mundo enfim, se entusiasma e tal, vai assistir. E aí a gente tenta se animar, né? Mas aí aos poucos não vai se reconhecendo. A impressão que dá é que eu entendo assim, hoje o jogador, aquele que é revelado, né, nas categorias de base, ele já é muito, ele já sai pronto para jogar na Europa, né? Então, e aqui a gente está se mirando muito na Europa e esquecendo um pouco aquilo que definiu, né, o futebol brasileiro durante muito tempo. Então, assim, sei lá, pensando nos termos desses cronistas, né, dos cronistas que você lembrou agora, né, lá nos anos 50, 60, o Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro tinha que, ele está dizendo em relação à seleção, né, que ela tinha que se convencer de que ela não precisava imitar o estrangeiro para brilhar, enfim, para conseguir o sucesso, que bastava reconhecer o seu próprio valor, as suas qualidades, que ela teria sucesso. E hoje parece que, não sei, dá um pouco a impressão de que a gente esqueceu tudo, né? Tudo, assim, tudo que aconteceu entre o Nelson Rodrigues falar isso, né? Que isso é antes da conquista lá de 58, da primeira Copa, de tudo que fez o Brasil tricampeão, tetracampeão, né? E parece que o futebol brasileiro, esse masculino, começa a se mirar, ele se mira muito de novo no futebol pra- praticado na Europa e esqueceu os seus valores, né? Enfim, não sei o que vai rolar ano que vem, mas eu acho que pode, pode dar um ânimo, né? E eu Sim, acho que, enfim, eu espero também que a partir da Copa o incentivo ao futebol feminino aumente, né? Você precisa de patrocínio, de uma série de apoios, de espaço dentro dos clubes, né? Muitos clubes ainda eles se prendem só pela obrigação, pela obrigatoriedade de manter um clube, um time feminino, né? Então, espero que isso mude. E a formação de público vai ser super importante, né? com certeza. Eu acho que tem. Ah, temos bastante esperança, né? Porque teve uma frustração muito grande, não só com a seleção brasileira, com a palhaçada toda das bets, usando o eufemismo para palhaçada, né? Vamos ver como é que vai ser com a seleção feminina também. Mas também de como a seleção brasileira se posicionou ao longo da Copa, de como foi essa Copa, que foi um absurdo, né? Um monte de barbaridade. Então, acho que a Copa no Brasil tem bastante chance de, sei lá, chamar um olhar mais interessante do público interessado. Torcemos para isso também, né? Vamos ver o que acontece, mas é isso. A gente tem um técnico brasileiro também, o que eu acredito que possa fazer diferença nessa perspectiva de talvez trazer um olhar mais brasileiro para o campo e para a técnica. Não sei até que ponto estou viajando nisso, mas enfim, vamos torcer. É isso aí. Não, acho que sim, né? Sei Tem um lá. técnico brasileiro, acho que é importante. Ah, mas vai que é um técnico Então, brasileiro que importa muito, aí importa muito de fora, né? As técnicas, aí, sei lá. sim, sim, é. Não, então, ter um técnico italiano é muito, assim, eu acho que é expressão disso, né? De que você se mira muito no ideal, né? Europeu, mas eu também falo assim, mas quem sabe o italiano não se dobre, né, aos encantos do futebol brasileiro. Quem sabe ele não redescubra, enfim, eu acho que tem que apostar em Justo. alguma coisa. Esperança, né?
Eu sei que a Nath está querendo fazer outras perguntas também, desculpa, mas é que esse tema me empolga muito. É só uma pergunta rapidamente a partir do que você comentou, Fátima. Porque eu acho que assim, a gente, obviamente, o futebol brasileiro é gigante, tanto feminino quanto masculino, para qualquer um que observe, né? Tudo bem que nos últimos anos tem ficado feio o negócio, mas assim, para a questão do futebol feminino, o maior ícone feminino de futebol ainda é a Marta e continuará sendo por muito tempo, né? Então, você acha que talvez tenha uma noção um pouco menos eurocêntrica no futebol feminino do que no masculino, assim, de olhar para o Brasil e entender como uma potência futebolística muito interessante, que é diferente do futebol masculino ou não? É uma coisa parecida, assim. Entendeu o que eu falei? Tipo, porque o futebol europeu feminino continua sendo muito bom, melhor do que o brasileiro também, tem mais incentivo e tudo, mas será que muda um pouco essa relação ou nem tanto? Então, não sei, acho que muda um pouco no sentido de que, então, só o fato de ter um técnico brasileiro, eu acho que, enfim, é a gente aqui que está tentando resolver a nossa situação, né? O futebol brasileiro feminino, ele tem um bom destaque internacional, mas ele ainda, enfim, tem, a gente sabe, é sabido que tem seleções que são melhores, porque tem uma tradição maior de futebol feminino nesses países, né? Então, a gente está um pouco correndo atrás ainda. É uma situação diferente do que acontecia com o masculino, né? Então, assim, o futebol brasileiro masculino, ele tem uma projeção internacional já há bastante tempo. Aí, hoje, a gente vive um período de baixa, mas, enfim, ele conquistou um destaque tão grande, né? Uma importância, então, ele ainda é uma referência, mas a gente aqui sabe que ele tá, que ele vai meio aos trancos e barrancos. No caso do futebol feminino, ele ainda pode alcançar enfim, esse destaque. Eu acho que ele é considerado, mas é isso. Tem países que saíram na frente. E a gente, então, vai um pouco atrás do prejuízo. Apesar da gente ter a Marta, que é incrível e que é, enfim, acho que é a maior de todas de todos os tempos, né? Então, mas ainda assim, então acho que tem espaço para crescer. E não Perfeito. somos essa, e acho que ainda não tem essa, não sei, a gente não está com com esse olhar voltado, né, para a Europa ou para, sei lá, Estados Unidos. Acho que é uma situação diferente. Obrigada, Fátima. É, puxando o gancho no que você falou de que o futebol feminino ainda precisa de alguns suportes e incentivadores para engajar mais a população a assistir e se interessar. Soraya, você tem um trabalho muito interessante com relação ao papel da mídia, né, nessa cobertura. E eu acho que, né, com certeza, o jeito com que o futebol é relatado pode mudar muito a percepção e o interesse das pessoas em acompanhar, né? Recentemente você publicou um artigo que analisa a cobertura da mídia brasileira, sobre as Copas do Mundo Femininas de 2015, 19 e 23. E você conclui que houve realmente uma mudança, né, do que você chamou de tímida e protocolar em 2015 para uma maior visibilidade, tanto quantitativa, né, em número, aumento de números de matérias, quanto qualitativa, né, nos temas abordados. Então, queria que você compartilhasse com a gente quais são os pontos que você destacaria nessa mudança de cobertura da mídia e o que a gente pode esperar para 2027 nesse sentido de realmente engajar mais a população brasileira a se interessar pelo futebol feminino. Então, Natália, a gente começou, né, tipo, o Observatório de Mídia, a gente observa a mídia diariamente, a gente faz monitoramento da mídia, né, tanto em questões relacionadas a direitos humanos, quanto, no meu caso, especificamente, a minha linha de pesquisa é esportes, especialmente o futebol.
Então, a gente já fez a análise de 2015, né? Inicialmente, a gente queria fazer uma pesquisa mais de cunho regional, mas ela acabou se tornando nacional, porque as notícias vinham de veículos nacionais, que foi o caso da Copa do Canadá de 2015. E como você disse, foi uma Copa de veiculação de notícias muito tímida e protocolar, fazendo muito aquele modelo que a Márcia Morel e a Ludmila Mourão chamam de efeito sanfona. Então, quando tinha uma Olimpíada, tinha uma Copa, tinha um momento de visibilidade ali. E havia também muitas questões de comparação com o masculino, o uso de questões temáticas de debate estético, né, com relação às mulheres, e não um debate tático, técnico, sobre o jogo, sobre a competição e etc. Apesar de haver alguns exemplos positivos, especialmente no caso do GE. Na Copa de 2019, é o que a gente chama do grande boom da visibilidade da Copa. A gente tem que lembrar aí que isso não é isolado. Isso acontece num momento de grande polarização política. Aquele meme que eu acho que é muito certeiro, né, em demonstrar aquele momento que a gente estava vivendo, que é aquele menininho que risca o nome Neymar da camisa e o nome Marta, ele escreve, né, e aquilo viraliza. Isso dá para mostrar um pouco que aí as pessoas começaram a abraçar a seleção feminina por uma lógica de que, apesar de elas não se colocarem tanto politicamente, por conta da falta de estrutura, a falta de direitos, salários completamente defasados ou às vezes inexistentes, elas têm uma luta política que se desloca e se cola um pouco a essa dialética mais associada à luta de esquerda, onde alguns atletas, inclusive, se colocam, mas não é a maioria. E aí a gente tem um aumento de 533% no número de matérias, um número quantitativo mesmo. Além disso, a gente sai de 4 categorias que a gente encontrou ali em 2015, né, para 6 categorias muito mais amplas, muito mais de cunho técnico e tático que começa a aparecer, né? Apesar o que a gente vê assim, no salto qualitativo tem a ver com que a pauta migra para apenas dar o serviço, né, sobre a competição, para tratar o futebol feminino como nicho ainda do futebol como esporte, mas como uma modalidade que existe e que tem algo a oferecer. Né? Então, começa mais a se falar de um tom mais tático, né, sobre as mulheres que jogam bola. E cabe dizer que a gente não conseguiu ter a noção do que 2019 poderia ter sido, porque a gente teve uma pandemia logo depois. E isso esfriou toda a onda que estava se fomentando, inclusive na quantidade de peneirões para as meninas, porque a grande maioria das peneirões acontece em Rio e São Paulo. Hoje também no Rio Grande do Sul. Mas no Norte e no Nordeste, por exemplo, Centro-Oeste, é quase inexistente. Né? A gente pode comparar também com o fato de que esses times, né, vou falar aqui do Esporte Santa Cruz Náutico, o tempo de TV que eles têm, a verba que eles têm em relação aos times do eixo sul-sudeste é completamente diferente. Isso vai se refletir diretamente também no futebol de mulheres. Né? Não vai ser muito diferente. Em 2023, é o que a gente vem chamando de consolidação. Tem um aumento de 43,7%. É um aumento bem significativo, é quase 50%. Mas se a gente olha para 2019, que teve 533%, a gente já começa a entender que há ali uma certa consolidação, né, dessa temática. E aí aparecem temas que não apareciam em 2019. Tem uma matéria só de 2019 que me chamou a atenção, que foi do GE, foi uma matéria interativa, que ela traz um pouco sobre o troféu, a competição, um engatinhar de contar a história da competição. 2023, a gente sai de 6 categorias para 12 categorias, onde vai ter um número muito maior de temáticas, né? Inclusive debater a sério, né? O caso da Hermoso vai ser muito falado, casos de lesbofobia, transfobia, LGBTQ, fobia também, né? Tipo, vai ter todo um debate. E aí vai ter também a questão salarial, saúde mental, igualdade salarial. A Rapinoe vai ser uma grande referência, né, na Copa de 2023, nesse debate, afrontando o Trump. Isso também vai se fortalecer.
Mas o que mais chama atenção em 2023 para a gente é uma categoria nova que surge, que é sobre memória, especialmente memória coletiva, porque a mídia, né, eu venho da comunicação, a mídia a gente sabe que ela tem um caráter pedagógico importante na construção tanto da pauta pública quanto da memória coletiva. Né? Basta a gente pensar numa telenovela, por exemplo, que é uma personagem aparece pintando de esmalte cor azul bique e no dia seguinte está todo mundo com essa cor de esmalte também. Né? A mídia tem esse poder pedagógico. E aí aparecem muitas matérias falando sobre a história das seleções, a história das jogadoras, a história do troféu, sobre a competição, né? Vão surgir, inclusive, narrativas sobre a Copa de 71, que ninguém fala porque não foi da FIFA. Aí surge o documentário agora, né, que é bem recente, que vai contar melhor essa história, mas a gente vê matérias variadas falando sobre várias histórias que não eram contadas. Muita gente não conhecia a história da seleção da Jamaica, né? Eu tive agora na África do Sul, e as baiana, né, que são a seleção da África do Sul, elas têm uma história lindíssima de resistência, de para conseguir ir para a Copa. E aí essas histórias começam a ser contadas, que até 2019 não existia. A história que existia era sobre a seleção brasileira. Na de 2023, a gente vê uma amplitude. Então, assim, quando a gente observa, né, que o futebol de mulheres ele começa a ser tratado como um tema social, econômico e político, né, a gente vai entender que tem um direcionamento diferente. Isso acontece ao mesmo tempo que veículos de comunicação, como é o caso da Globo, né, começam a ter uma maior preocupação em paridade de participação de jornalistas mulheres. Nem sempre representatividade significa muita coisa. A gente está vendo aí a nossa bancada política. Porém, no mundo do futebol, isso tem sido um ponto de muita importância. Né? As mulheres que estão, as mulheres jornalistas com a maior pluralidade, inclusive, de corpos, de raça, etnia, a gente começa a ver outras mulheres participando do debate público. E isso aí traz um aprofundamento do jornalismo mais investigativo dentro do futebol, né, de mulheres. E aí, para 2027, obviamente que a gente tem a maior das expectativas, porque vai ser uma Copa nacional, né, vai ser tratada aqui. Então, todo o movimento da economia política e da economia local vai envolver a mídia. Então, a gente vai ver uma coisa, por exemplo, para vocês entenderem um pouquinho melhor, em 2019 aparece uma categoria que é a mídia sobre a mídia. Eles tinham tão pouco a falar sobre o futebol de mulheres e sobre as seleções, que eles falavam, por exemplo, tinha matérias enormes falando sobre como aquele jogo deu audiência. Então, era falando dos picos de audiência que deu na TV tal, né? Porque, basicamente, eles não queriam aprofundar. Em 2023, a gente vê essa preocupação muito mais em entender o campeonato, as seleções, as jogadoras. E aí a gente vê esse grande diferencial que a gente espera que em 2027, né, isso floresça ainda mais. Por isso que o momento foi muito oportuno, né, quando a gente começa a perceber no FGCAP, né, que é um dos meus grupos de pesquisa, quando a gente faz um evento online sobre futebol e a gente vê um número enorme de mulheres mandando trabalho sobre futebol, a gente diz, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Vamos reunir essas mulheres, vamos pensar nisso aqui. E aí eu faço o projeto de pesquisa, né, para a Universal. Eu mandei, inclusive, em divulgação científica, que eu queria que fosse o mais plural possível, eu não queria que fosse voltado à comunicação, para que a gente tivesse uma amplitude. E aí a gente tem a rede, porque assim, a minha proposta com a rede é que a gente crie um mapeamento digital dessas mulheres que estudam futebol, para que elas virem fonte sobre o que elas estudam do futebol. Porque, basicamente, quando a gente vai falar sobre futebol, a gente só vê homem lá. Inclusive, falando sobre mulheres. Basta a gente ver o evento de lançamento da marca da Copa do Mundo 2027. Masculinas passadas, e não tinha Cici, não tinha Fanta, não tinha Pretinha, não tinha praticamente as mulheres fizeram a história das seleções passadas. Então, 2027 a gente vê com uma grande oportunidade da gente forçar essa entrada de outros temas, de pesquisadoras, de mulheres que estão aí na estrada, como é o caso da Fátima, da Silvana, da Carmen, há muito tempo falando sobre futebol, e que muitas vezes são tratadas como novidades, porque o futebol de mulheres agora é que está estourando na mídia. Quando já tinha muita gente estudando sobre isso há algum tempo, né? Só que simplesmente a mídia não pautava. Perfeito, muito obrigada por esse levantamento, essa explicação incrível. Ah, tomara, né? Também
esperançar aí que em 2027 a gente vai ter uma cobertura mais justa do que a gente gostaria de ver sobre a Copa. E aí só, pessoal, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo para quem quiser receber informações sobre como solicitar ingressos, né, para a Copa Feminina da FIFA. A gente vai colocar um link e também divulgar que abrir as inscrições para quem deseja atuar como voluntária durante o torneio. A gente vai deixar tudo na descrição aqui do vídeo. Incentivando absolutamente todo mundo a comparecer aos jogos. Eu queria pegar um pouco um gancho do que a Soraya falou sobre o papel pedagógico da comunicação e do futebol também, que a gente pode entender o futebol como um espaço de muitas contradições, né? Ao mesmo tempo que ele pode reproduzir violências, machismo, racismo e outras formas de discriminação, ele também tem um grande potencial de educar, mobilizar e transformar comportamentos. Então, pode despertar um importante sentimento de pertencimento coletivo que leve a mudanças de comportamento importantes, né? E nos últimos anos, a gente viu alguns clubes utilizarem essa sua enorme capacidade de mobilização de pessoas para pautas sociais e ambientais. Então, eu, obviamente, vou puxar aqui a minha sardinha e vou falar bem do Bahia, de que, por exemplo, a campanha do Bahia de 2019, após o vazamento de petróleo no litoral do Nordeste, eles fizeram uma camisa específica para trazer visibilidade para essa questão. Também é um clube que fez ações de combate à violência contra as mulheres, faz iniciativas em defesa da diversidade, tanto nos estádios quanto fora dos estádios. Então, tipo, tem LGBT Tricolor, que é uma parte da torcida do Bahia que é LGBT, e o time faz um grande reconhecimento em relação a isso. E eu queria saber de vocês, se vocês acreditam, para as duas nessa pergunta, se vocês acreditam que o futebol ele ainda explora pouco esse potencial como plataforma de transformação social e ambiental e como é que a gente consegue ampliar isso. Então, se a Fátima quiser começar a responder e depois a Soraya, fiquem à vontade. Podem, inclusive, trazer exemplos dos times de vocês, apesar de eu achar que o Bahia tem mais. Fiquem à vontade. Olha, o futebol, de fato, é um espaço ele promove esse sentimento de pertencimento, de identidade. Então, só isso é a base para você, enfim, se você quiser propor a campanha que você quiser, que você conta com aquele público fiel do clube, ele vai aderir, enfim. Agora, infelizmente, a gente ainda tem poucos exemplos assim, né? Mas eu queria lembrar de um lá atrás que é super importante, que começa de dentro do vestiário, eu acho, que é a experiência da democracia corintiana, né? Que é super bonita e, enfim, e era um sentido era um momento de luta, né? Então, de reconquista da democracia e tal, foi super bonito. Aquilo aconteceu num momento muito importante também. Então, assim, prova de que, na verdade, extrapolando a coisa da torcida do Corinthians, né? Então, aquilo ali não era, quer dizer, começou dentro, né? Porque tinha a ver, era com aquele grupo de jogadores, né? Eles estavam, enfim, questionando uma condição interna do clube, né? Mas é uma coisa que vai e extrapola, pega todo mundo. Eu não, talvez eu acho que Soraya pode falar melhor, porque por conta eu acho que de campanhas mesmo, às vezes áreas de mídia dos clubes, né, que podem produzir esse engajamento, mas desde que eles queiram também, né? Os clubes ainda são espaços muito restritos, né? Eles às vezes meio alguns assim como se fossem pequenos feudos, né? Então às vezes faltam uma clareza maior até da potência, né? Da capacidade que os clubes têm de produzir esse tipo
de engajamento, né? Há pouco tempo atrás a gente teve, naquele caso das enchentes lá no Rio Grande do Sul, que um clube, né? Eu não lembro mais qual clube aqui de São Paulo que, enfim, que abriu espaço para doações, para uma série de coisas, e daquilo virou como se fosse um rastilho de pólvora, assim, vários clubes se mobilizando, quer dizer, vão percebendo a importância, né? Na verdade, essa potência que eles têm, né? Enfim, mas Total. Só antes de passar para a fiquei. Soraya, eu queria só fazer um comentário de, né, recentemente a gente viu a direção do Palmeiras, né, pela Leila Pinheiro, introduzindo uma política de com câmera na entrada dos estádios de sem pensão, sem jogos, né? Tipo, para barrar e reconhecer e pegar homens, né, que estavam devendo Sim. pensão de alimentícia, né, para os filhos e tal. Então, acho que tem muitas estratégias que são subutilizadas por esses clubes que, com certeza, poderiam agir mais, como transformação social, ambiental, enfim, política. Uhum. Passando para você, Soraya, obrigada. Pois é, e acho importante adicionar esse adendo, Natália, assim, duvido que uma ação dessa partisse de um homem. Isso só acontece porque a Leila é quem ela é, né? Ela tem o poder financeiro que ela tem, né? E diante do clube. Mas assim, a gente tem muitas experiências. Eu posso até citar algumas aqui mais relacionadas à minha proximidade, né? A gente tem dois casos aqui que são muito emblemáticos. Não é só porque é do esporte, não, mas foram dois casos que foram premiados na publicidade, etc. Mas assim tiveram um engajamento social. Que foi o uma campanha para ai, meu Deus, doação de sangue que o esporte fez, né? Fez a campanha próximo ali, um mês antes do carnaval, porque é o período mais crítico de falta de sangue nos bancos de sangue, né? Então foi toda aquela narrativa de dois, né, o sangue rubro-negro para outro rubro-negro, etc., né? Numa lógica, mas a ideia era fazer e a gente conseguiu o que foi uma coisa assim que não se conseguia há muito tempo. Outra campanha que eu acho que foi muito interessante foi o Adote um Pequeno Torcedor. O Sport fez uma campanha com alguns orfanatos aqui do estado, né, com crianças que estavam em fila de adoção há muito tempo, crianças que não eram bebês a partir dos 7 anos, porque são as crianças que têm mais dificuldade, né? E houve mais de 20, acho que foram 23 ou 24 adoções, né, no âmbito dessa campanha, que foi muito falado, que foi uma campanha muito premiada. O Náutico fez uma campanha aqui muito interessante, porque tem um termo bem pejorativo, LGBTfóbico, né, de chamar o time do Náutico de Barbie, porque as cores é vermelho e branca, misturando daria rosa. É um time que tem uma torcida que é entendida como mais elitizada e menor, e etc. E há muita piada disso. E o Náutico usou essa terminologia para ressignificar, né, numa ideia de assim, sim, também somos o time da Barbie, como somos o time do sei o quê, somos o time. E aí foi uma campanha, né, voltada para isso, além de uma campanha também interessante com relação ao racismo. O Santa Cruz tem campanhas fenomenais, eu acho que o Santa Cruz, eu sou esporte doente, tá? Mas eu acho que o Santa Cruz tem umas inferências assim com a torcida, que é um time muito popular, que tem a torcida construiu o estádio, basta a gente dizer isso, né? Foi doação de tijolo, tudo que você imaginar para construir o estádio. Então, assim, a gente tem muitas. O Bahia é um grande exemplo, tem, né? E aí também, eu acho que é a mesma questão da Leila Pereira. É um presidente que é um homem assumidamente gay, né? Que vai olhar para as questões, né, de uma maneira completamente diferente. Por isso que quando a gente fala, né, de lugar de fala, e não aquele lugar de fala pobre que as pessoas acham que só quem tem determinada identidade pode falar, mas a gente está falando de alguém que sente determinadas dores, que tem um determinado olhar para o mundo diferente, né, que vai trazer aí uma outra perspectiva sobre o futebol. Basta a gente pensar, hoje a gente tem debatido muito a questão do racismo por conta de personagens como o Vini Júnior, né, jogando na Espanha, que é um país, né, bastante complicado, assim como a Argentina, a gente viu, né, agora na Copa do Mundo.
É, é, e a gente entende que ainda tem muita resistência. Por exemplo, tiveram vários técnicos que se colocaram contra o protocolo Vini Júnior durante o Campeonato Brasileiro, no país que se sabe racista, né? Então, o futebol, ele é, sim, um grande palco, ele é uma das vias de ascensão reconhecidamente, né, potentes para jovens de comunidades periféricas, não é à toa o grande sonho, né, do futebol. Então, assim, pautar racismo nos estádios, nas organizadas, na gestão, é pautar racismo na sociedade, pautar a LGBTfobia, né, e aí pensar a cole gay, né, e várias outras inferências, as torcidas antifas e muitas outras questões que a gente vê nos estádios hoje em dia, trazem à tona determinados debates, porque o futebol é esse palco de pertencimento, de paixão e, ao mesmo tempo, de reconhecimento, né? Então, muitos bons exemplos, né? Infelizmente, apesar, e aí eu falo sempre para meus alunos de publicidade, eu sou publicitária de formação e dou muito mais aula em publicidade, se não basta a gente só ter a publicidade, porque a publicidade é a superfície, é aquilo que vai para fora. A gente tem que ter no DNA, né, daquela empresa, que hoje em dia todo clube é uma empresa, né? O DNA de pautar a sociedade e de pautar as mazelas sociais. Porque se isso não existir partindo de um DNA coletivo, vai só virar firulinha e modinha na internet. Não vai sair disso, né? Não, perfeito. Eu acho que a gente tem tanta coisa para falar que eu acho que daria um papo de 5 horas. Agradeço muito as informações de vocês e, para finalizar, eu queria que vocês dessem sugestões de conteúdo sobre o assunto para os nossos ouvintes, de não só acadêmicos, mas assim, livros, filmes, documentários, séries, podcasts, o que vocês é, puderem recomendar, e aí a gente também pode deixar na descrição aqui do vídeo. Fátima, vamos começar com você? Olha, eu recomendaria um documentário, As Primeiras, que conta a história lá enfim, da primeira formação de uma seleção feminina de futebol, Pretinha, Fanta, tantas outras que a Soraya já chegou a falar um pouquinho. Eu acho que assim, é uma história incrível e dá a dimensão da dificuldade, da precariedade, né, que elas enfrentaram. Então, assim, para a gente começar esse engajamento aí para a Copa do ano que vem. E ainda nessa linha, também recomendo o livro da Aira Bonfim. Eu estou com ele aqui. Pode mostrar? Claro, sim, sim, pode mostrar. Dá para ver? Sim, Futebol futebol feminino no feminino. Brasil. Uhum. É muito legal porque a Aira mostra é, toda a vitalidade assim das mulheres jogando futebol no período anterior à proibição, que é de 41, 1941, né? Então, é muito interessante. Que vocês me perguntaram se eu via menção às mulheres nos clubes em que eu estudei. Então, mas aqui, assim, é uma profusão de exemplos. É, era enfim, uma, uma prática bastante disseminada em alguns lugares, né? E aí ela mostra toda essa riqueza antes da proibição. Então, essa é um pouco a minha dica, né? Um pouco antes da proibição, depois tem um outro período, e aí já numa retomada, a história das primeiras. Perfeito, Fátima, obrigada. Soraya? Olha, eu poderia recomendar os mesmos que a Fátima, acho que são assim, exemplares,
Mas aí vou somar a ela também o livro da Giovanna Capucin, né, que é Mulheres Impedidas, A Proibição do Futebol Feminino na Imprensa em São Paulo. É um livro fenomenal também, vai falar de uma perspectiva mais localizada, né? O Daira, ela olha mais amplamente, mas olha para o Rio mais, mas enfim, tem uma perspectivas que se complementam ali. E, assim, fortemente deixar para assistirem o documentário que está na Netflix, Copa de 71. Eu acho que, assim, é um soco no estômago você ver aquelas imagens. Eu fiquei escandalizada, assim, quando eu vi. E eu acho que é muito sintomático quando você vê atletas como a Alex Morgan, né, que tipo, tem um histórico num país que olha para o futebol de mulheres de uma perspectiva muito diferente do Brasil e que achavam ali que eram as pioneiras, né, da grande dos grandes mega eventos, e na verdade a gente vê que teve uma história que foi toda apagada pela FIFA e os seus senhores feudais, porque só dá para chamar assim mesmo, né? Então acho que é bem interessante. E assim, acompanhar, quem não conhece, acho que muita gente vai conhecer, acompanhar as vibradoras, que eu acho que elas fazem uma cobertura fantástica de todos os esportes relacionados às mulheres, né? Não só o futebol, e que tem podcast das vibradoras, tem, né, várias aí matérias, reportagens e conteúdos variados para se atualizar sobre o tema do futebol e de outros esportes também femininos. Sim, muito legal. Nath, eu sei que você está querendo finalizar, mas eu só queria falar que ano que vem vai lançar a cinebiografia da Marta, também com a Alice Carvalho interpretando ela, que assim, são maravilhosas. Então, fica essa dica também. Vamos flodar o Instagram dessas meninas que vão jogar a Copa do Brasil do ano que vem para trazer bastante visibilidade também. É isso. Perfeito, não, maravilhoso. Queria agradecer mais uma vez muito o tempo de vocês e também agradecer o trabalho que vocês fazem de abrir caminhos e incentivar que mais mulheres se reconheçam nesse lugar, que se elas quiserem trabalhar com futebol, elas têm referências, incríveis. Então, muito obrigada. E é isso, gente. Um beijo e até mais.